A cobertura da disputa eleitoral nos Estados Unidos você confere aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Os correspondentes do Grupo Bandeirantes, Eduardo Barão e Eleonora Pascoal, trazem as informações sobre o momento do voto. Números, prognósticos, análise, o comportamento e as tendências do eleitorado americano. O que esperam os especialistas e cientistas políticos. E nesta terça, às 10 da noite, em rede com o Band News TV, a apuração em tempo real. Eleições presidenciais dos Estados Unidos, na Bandeirantes. Tudo com acompanhamento em toda a programação da Rádio Bandeirantes. Nós vamos conversar agora, 9 horas 32 minutos, com o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, ex-embaixador, conversando conosco na manhã deste sábado sobre as eleições americanas. Embaixador, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ronaldo. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. O que significa, embaixador, a votação antecipada? Porque até agora muito se falava que os democratas foram em peso votar de maneira antecipada. E as notícias que a gente recebe hoje é que os republicanos diminuíram a diferença nessa votação. Já são 82 milhões de americanos que votaram antecipadamente. O que significa essa votação antecipada e o peso entre republicanos e democratas? Votação antecipada significa a possibilidade de você votar antes do dia das eleições. Isso começa algumas semanas antes das eleições e você pode votar por correio ou pode votar comparecendo aos locais de votação antes do dia 3, dia das eleições. Isso significa que uma boa parte dos eleitores já terão votado, mas não se conhece ainda os resultados, porque esses foram feitos por correio. Portanto, no dia das eleições, haverá uma maioria de republicanos que vão votar nas cabines eleitorais e, portanto, cujos resultados seriam conhecidos antes da apuração dos votos por correio. E pode provocar uma ilusão ou uma distorção, porque os primeiros votos a serem revelados serão exatamente os dos republicanos e os votos dos democratas virão depois. Para a gente é estranho esse processo, né, embaixador? Bom dia, porque quando o eleitor vota com tanta antecedência, ele está dizendo o seguinte, olha, eu já me decidi independente do que ocorra na campanha eleitoral, né? É verdade. E se ocorrer algum fato excepcional, esse fato não vai ser levado em conta no resultado das eleições. Nessa reta final, o senhor detectou algum fato excepcional na eleição nos Estados Unidos? Algo que possa mexer no pêndulo? Veja bem, o que é curioso é que as pesquisas, desde que as campanhas começaram, as pesquisas revelam resultados muito estáveis. Porque a diferença entre Biden na frente e Trump mais para trás tem oscilado entre 7 pontos e 12 pontos. Então, aconteça o que acontecer, Trump pode subir um pouco, depois baixa um pouco, Biden sobe, mas sempre dentro desta margem. Então, essa eleição se caracteriza por 2 fatos muito concretos e muito visíveis. Uma é a estabilidade nas pesquisas de opinião. E segundo é a radicalização, que é muito grande. E essa radicalização, em parte, explica também a estabilidade. Por quê? Porque do processo de radicalização, Trump conseguiu cristalizar os votos do seu eleitorado cativo. Ele não cai, mas também se mostrou que ele não sobe mais. Embaixador, o presidente Donald Trump voltou a falar ontem da Suprema Corte ter muito trabalho já logo após o fim da votação e início da apuração. Esse sentimento de judicialização das eleições é cada vez mais presente no dia a dia do americano, de que as coisas, mesmo que os números mostrem, não se configurarão num resultado definitivo? É possível. E isso que faz que, embora você tenha a estabilidade dos números, você tem uma grande incerteza quanto aos resultados. Primeiro, o voto da população direto,
que faz nas votações nacionais Trump ou Biden, eles se traduzirão nos votos do colégio eleitoral? Essa é a primeira pergunta, porque nem sempre há uma correspondência muito clara ou muito direta entre os votos da população nas eleições nacionais dos representantes nos colégios eleitorais, que podem sofrer a influência de circunstâncias estaduais. Então você não sabe. Você pode saber que a intenção de voto é de 52 a 43, muito bem. Mas você não pode saber, ou sabe com muito mais precariedade, qual será o número de representantes. Umas pesquisas dizem, bom, deve ser 290 a 120. Outro diz, é 330 a 120. Então, você tem essa grande incerteza. E a segunda incerteza vem exatamente do que você falou, que é a possibilidade do presidente Trump não reconhecer o resultado das eleições. E o Partido Republicano, em diversos estados, questionar o escrutínio, questionar o resultado dos votos. E se isso adquirir uma dimensão maior, poderá ir para a Suprema Corte, como aconteceu no ano 2000, em que a campanha republicana questionou a eleição ou os votos que Gore tinha tido, e ele acabou perdendo as eleições por uma decisão da Corte Suprema. Essa é a ameaça que Trump tem feito sistematicamente. Agora, o que não se sabe, se isso é apenas uma ameaça ou se ele poderá efetivamente fazer isso, se Biden tiver, como é possível ou mesmo provável que tenha, uma votação maior. Embaixador Sérgio Amaral, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: com essa possibilidade indicada pelas pesquisas mais concreta da vitória de Joe Biden na eleição de terça-feira nos Estados Unidos, o que o senhor espera em termos do relacionamento Brasil-Estados Unidos, pensando no contexto do governo Jair Bolsonaro? Veja bem, haverá certamente uma diferença muito maior entre um governo Biden e um governo Trump. O presidente Bolsonaro estabeleceu uma relação pessoal muito boa com o presidente Trump. Isso não haverá mais. Agora, se Biden for eleito efetivamente, ele também não tem razões para adotar posições hostis em relação ao Brasil. Nós somos amigos tradicionais, temos muitos interesses em comum. Agora, o que pode acontecer, e eu acho que aconteceria, é que, junto com Biden, são eleitos vários outros grupos que o apoiam. Um deles liderado por Bernie Sanders. E esse grupo tem um forte compromisso com a questão ambiental. Aliás, a questão ambiental será muito importante num governo Biden. E ele já disse que a primeira atitude que tomará será a volta ao Acordo de Paris. Agora, o que acontece é que essa militância ambientalista, ela vai exercer muita pressão sobre o Congresso, vai exercer muita pressão sobre a opinião pública. E ela pode, em determinados momentos, levar à adoção de medidas contra o desflorestamento e por medidas concretas que sejam tomadas, inclusive como tem sido pedido já por várias entidades, inclusive empresariais, números, metas concretas e resultados. Essa relação mais próxima, até pessoal, do presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump, que o senhor citou, embaixador, o senhor acha que isso trouxe, de alguma forma, algum tipo de benefício para o Brasil? Olha, eles não são muito claros. Eu acho que trouxe o apoio ou a retirada da objeção americana à candidatura do Brasil no OCDE. Esse foi o resultado mais relevante, mas esse processo é muito complicado. Isso vai levar anos para que o Brasil seja aceito na OCDE. Não tem mais a objeção americana, é verdade. Mas os resultados que são apontados não são reais, porque
Ao contrário, o que você tem visto é que nós acabamos cedendo na questão do etanol porque correspondia aos interesses do Estado americano. Então, não é que nós estamos fazendo concessões aos Estados Unidos, nós estamos fazendo concessões à campanha de Trump. E mais recentemente houve uma medida contrária aos interesses do setor do aço brasileiro e que reduziu quase pela metade a exportação brasileira de aço. Portanto, o que se nota é que é bom que haja uma química boa entre os dois presidentes, isso facilita. Mas, evidentemente, os governos e os países têm interesses concretos. E esses interesses não vão ser modificados à luz do bom relacionamento entre os presidentes unicamente. Embaixador Sérgio Amaral, com toda essa ainda... A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no dia seguinte, seja pelo resultado, seja pela possibilidade de não reconhecimento, pelas variáveis. Como o senhor disse, tem gente que votou e não foi impactado por algo que aconteceu nos dias que antecederam a eleição, mas o cidadão americano lida muito bem com essa falta de algo palpável para comemorar ou para ficar triste com o resultado de uma eleição. Já sabe lidar muito bem, não se antecipa para comemorar um resultado, seja uma vitória de Trump, seja uma vitória de Biden, até porque na eleição anterior isso aconteceu e depois de algumas horas ou de um dia e meio depois, a vitória de Trump se confirmou diferente de tudo que se avizinhava. Veja bem, eu não sei se o eleitor americano ficará indiferente a essa incerteza ou a eventual objeção ou rejeição do resultado da votação. Essa foi uma eleição muito competitiva, está sendo. Ela é o resultado de uma grande radicalização. Os ânimos estão exaltados e, portanto, uma eventual rejeição por parte do Trump e a invalidação do resultado eleitoral, tal como percebido pela apuração, poderá provocar um grande ressentimento na sociedade, porque inclusive que é a segunda vez que isso acontece, não é? E os eleitores democratas acho que terão uma grande frustração. Eu não sei como se pode manifestar essa frustração, mas eu acho que eles não ficarão indiferentes a esse resultado. Essa possibilidade de judicialização, embaixador, o senhor enxerga como uma possibilidade forte em termos de probabilidade? Porque o presidente Donald Trump fala muito, inclusive em redes sociais, né? E às vezes a gente aqui tem a dificuldade de fazer leitura do que é de fato uma declaração pensada e do que às vezes é um blefe, né? Nesse caso, que leitura que o senhor faz? Infelizmente, muitos desses blefes, vamos dizer, ou que nós tendemos a ver como possíveis blefes, estão se realizando, né? A construção do muro, em parte, se realizou. A grande oposição à imigração se realizou até com extremos, como foi a separação dos filhos em relação aos pais. A questão da política de proteção em termos de comércio se realizou. A oposição contra a China se realizou. Na verdade, o que acontece, e eu assisti isso quando fui participar, como todos os embaixadores, da cerimônia de inauguração, o próprio discurso do presidente Trump criou uma surpresa. E a opinião dominante é, bom, ele ainda está falando o discurso de campanha. E não era. No fundo, o que ele disse no seu discurso de posse foi aquilo que ele realmente fez. Portanto, eu não saberia dizer se ele vai cumprir ou não essa afirmação que ele tem feito de que se ele perder é porque houve fraude e levar adiante esse processo de questionamento da eleição. Embaixador, eu vi muita gente falando sobre uma vitória de Biden que pode provocar o caos na transição. Caso venha acontecer ou se configure dessa forma, o senhor já acompanhou, tem lembrança de outras transições que foram um problema, ou essa, em caso de vitória de Biden, é aquela que mais tem o cheiro de que pode ter problemas? Eu acho que essa é, sem dúvida, a eleição mais conturbada, porque houve uma grande radicalização, houve dois momentos muito importantes
que certamente afetaram a eleição, embora não tenham mudado as estimativas das sondagens de opinião, que foram a pandemia e foi a economia. Quer dizer, na verdade, esses dois fatos prejudicaram bastante a Trump e aumentaram, inclusive, a radicalização do processo. Eu não tenho conhecimento de nenhuma eleição anterior que tenha passado por essa radicalização como esta vem mostrando. E, portanto, eu acho que não seria totalmente inesperado se houvesse algumas manifestações, houvesse uma continuidade desse espírito de conturbação que presidiu as campanhas. Queria agradecer ao embaixador Sérgio Amaral, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Nesse momento aqui, agora é de mais trabalho para a gente voltados com a atenção para os Estados Unidos na reta final da campanha. E, claro, o embaixador voltará conosco aqui nos próximos dias também na nossa parceria com a Band News TV, nos produtos ao vivo que serão retransmitidos aqui pela Rádio Bandeirantes. Embaixador, obrigada, hein? Bom final de semana ao senhor. Sou eu que agradeço. A cobertura da disputa eleitoral nos Estados Unidos você confere aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Os correspondentes do Grupo Bandeirantes, Eduardo Barão e Eleonora Pascoal, trazem as informações sobre o momento do voto. Números, prognósticos, análise, o comportamento e as tendências do eleitorado americano. O que esperam os especialistas e cientistas políticos. E nesta terça, às 10 da noite, em rede com o Band News TV, a apuração em tempo real. Eleições presidenciais dos Estados Unidos, na Bandeirantes.